Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Michel Augusto, você está no canal Exposição Bíblica. Se você puder se inscrever nesse canal, ativar o sino à sua direita para que você possa receber as notificações, isso será muito interessante, eu creio que para nós e também para você, porque nós temos aí mais de 550 vídeos e atualizando o canal 2 vezes por semana ou mais, tá ok? Então tem muita coisa para o universo da pregação. Bom, eu queria falar agora sobre um tema dentro daquela série 20 razões pelas quais o evangelho bíblico não é progressista. E hoje eu quero falar sobre a psicologização, o progressismo e a depressão. Bom, se você puder também entrar no site do nosso Centro de Treinamento de Pregadores, que é academiadoexpositor.com.br. Lá nós temos mais de 15 docentes dos melhores. Você vai ver quando você chegar lá. Você pode adquirir cursos individuais ou pode fazer uma inscrição para ter acesso ilimitado ao nosso conteúdo, tá bom? academiadoexpositor.com.br. Ao final desse vídeo você pode deixar um like se você gostar e também compartilhar com os seus colegas. Vamos lá, a psicologização, o progressismo e a depressão. Bom, nós não podemos reduzir as causas da depressão simplesmente a algo que o indivíduo tenha feito em desagrado a Deus, né? Existem sofrimentos da alma, que são frutos da queda humana, que alcança todos, indistintamente, independentemente das nossas ações. Por outro lado, né, existem dores que são fruto do luto, das perdas e dos nossos pecados. Ok? Bom, então, ultrapassando essa preliminar, eu queria trazer aqui um pouco da Tasia Scruton. Ela fez uma análise da depressão, levando em conta fatores sociais e políticos. E ela revisa terminologias como pecado e demônio para questões sociais e políticas, como causa para a depressão. Então ela vai destacar que a depressão, né, que ela intitula como uma doença mental, está ligada a outras formas de sofrimento, como a pobreza, a solidão, o isolamento social, a discriminação, a falta de moradia. Bom, a Tasia Scruton, ela não deixa de ter razão em relação a essas causas. Essas causas, pobreza, solidão, isolamento, discriminação, falta de moradia, enfim, realmente essas coisas podem trazer tristeza, ansiedade e depressão. Agora, nós precisamos trabalhar, ok, de uma forma mais profunda. A Tasia Scruton, ela traz uma proposta cristã, né, mas eu vejo que a proposta dela se aproxima muito da teologia da libertação, que tem uma deficiência muito grande em tratar do cristianismo do ponto de vista da redenção espiritual. E começa a tratar a nossa morada aqui na Terra do ponto de vista de uma libertação social e política. Não se fala de pecado, não se fala de arrependimento, não se fala de novo céu, nova terra, não se fala de juízo final, tudo se resume ao plano existencial. Eu não estou dizendo que o evangelho é apático à nossa vida aqui, mas o que nós precisamos entender é que a história da redenção tem aplicabilidade para o nosso dia a dia.
E essa narrativa maior da redenção deve prevalecer sobre as demais narrativas, mesmo quando essas narrativas sejam deficientes. Eu não posso viver com base no ressentimento. Eu preciso aprender a aplicar o evangelho, seja na riqueza, na pobreza, seja nos altos e baixos da minha vida. Então, se o evangelho não for tudo para as nossas vidas, nós teremos sérios problemas com ele. Essa é a grande máxima do evangelho. E a Thasia Scruton, na verdade, ela vai trazer, na minha opinião, um tipo de psicologização progressista. Porque ela vai basear essa depressão nessas causas e não vai trazer uma robustez de redenção, de teologia redentiva. Então o que ela vai trazer é um típico progressismo social combinado com psicologização das estruturas. Ok? Ela vai citar o James Cone, e esse James Cone é mais perigoso que ela ainda, porque ele afirma que os exorcismos da igreja revelam que Deus, em Jesus, trouxe libertação aos pobres e aos miseráveis da terra, e que a libertação nada mais é do que a destruição de tudo que é contra a realização da sua humanidade. Bom, embora o evangelho trate da humanidade com compaixão e misericórdia, se nós estamos vendo uma pessoa passando fome e passamos reto, isso é problemático. Embora o evangelho trate da humanidade com compaixão e misericórdia, ele não se reduz a um tipo de humanismo progressista, que enxerga o cristianismo como algo que precisa ser uma ponte para diminuir as desigualdades aqui e acabou. Isso é muito perigoso. Olha só o que o Jacques Maritain vai dizer. Ele vai falar um pouco de Jacques Rousseau, um dos pais do socialismo, segundo o Christoph Dawson, e ele diz o seguinte: a igualdade preconizada por Jacques Rousseau era uma nova religião que coloca o cristianismo no plano de uma revolução natural apenas. Então, a igualdade do Jacques Rousseau é um mito, com dois sofismas. O primeiro há uma confusão entre igualdade e justiça. Ou seja, a justiça requer igualdade, mas igualdade geométrica ou de proporção. Tratar um e outro proporcionalmente ao seu mérito. E não igualdade aritmética ou de grandeza absoluta. Tratar um e outro identicamente, qualquer que seja o seu mérito. Olha só, o primeiro sofisma do nascedouro do socialismo através de Jacques Rousseau. O segundo sofisma é o igualitarismo. Ele vai até citar aqui o Orígenes, como um dos homens que trouxeram essa doutrina. Ele vai dizer que o próprio Tomás de Aquino argumenta contrário a Orígenes. Orígenes supunha que Deus devia ter criado todas as coisas iguais, porque antes de serem criadas elas eram iguais, e que a diversidade das coisas e a ordem do mundo provinham do pecado da criatura. Aí o Jacques Maritain vai citar o próprio Aquino, Tomás de Aquino, na Suma Teológica, dizendo o seguinte: Deus, desde o início, para que houvesse perfeição no universo, instituiu, segundo sua sabedoria, criaturas diversas e desiguais. Com isso, a gente não está querendo dizer que nós não temos que exercer compaixão e misericórdia, que o evangelho não seja isso, porque o próprio Jesus exerceu isso. Só que o pano de fundo do exercício da compaixão, da misericórdia, é apontar para a grandeza do evangelho do reino de Deus presente, que traz para nós lições que apontam para o futuro. A compaixão e misericórdia de Jesus
aponta para um reino futuro, onde não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter sofrimento. Então, diminuir a desigualdade por diminuir a desigualdade sem pregar o evangelho é um progressismo social. E esse progressismo social agora está psicologizado, porque as pessoas, a própria a Thasia Scruton vai argumentar que a igreja acha que tudo que vem através, tudo que está por trás da depressão é o pecado, é o diabo. Meu amigo, se a gente entender o que Paulo diz em Filipenses 4, do 10 ao 20, sobre contentamento, ele vai dizer o seguinte: olha, com muito ou com pouco, a minha suficiência está no Senhor. Resumidamente, ele vai dizer isso. A minha suficiência está no Senhor. Porque com muito você pode se tornar arrogante. Com pouco você pode se tornar um murmurador. Você pode se tornar uma pessoa que vive de ressentimentos sociais. Então, a redenção em Cristo trouxe para nós um modelo de vida redimida que Paulo vai trazer em Filipenses 2, do 5 ao 11 de Filipenses. Do próprio esvaziamento do Senhor. Vai trazer um modelo de vida redimida que, embora passe pela misericórdia e compaixão, que trata realmente de algumas coisas como perigosas e que precisam ser cuidadas pela Igreja do Senhor, coisas ligadas à justiça bíblica. Nós não podemos transformar a nossa vida numa psicologização progressista social. Ok? A redenção cristã nos leva a uma ortodoxia e a uma prática, mas jamais nós podemos pressupor que a proclamação do Evangelho seja apenas uma revolução que liberta o homem de todos os males sociais. Quando nós vamos pregar e aconselhar, nós precisamos mostrar que a redenção está muito acima da libertação social e política. Porque se assim o fosse, nós não teríamos pessoas com diferenças sociais. E no básico, naquilo que é de urgente, naquilo que nós precisamos fazer, nós vamos fazer. Agora, nós não vamos conseguir diminuir todas as diferenças que no mundo existem. Porque Jesus não prometeu isso. Jesus não era progressista social. Tá? Então, a depressão tem causas variadas, inclusive a social e política, mas para todas as vertentes nós temos um remédio. Nós temos um rei que nos governa hoje e nos governará por toda a eternidade. Estamos num reino presente, com o cuidado soberano e providencial de Cristo. Aguardamos um reino futuro com a redenção total da nossa história. Cadê a pregação da esperança? Tomemos o devido cuidado, porque às vezes a gente cai nessas abordagens psicológicas progressistas no processo da pregação e do aconselhamento, e nós acabamos anulando a cruz de Cristo. Sim, Cristo não despreza o plano material. Nós não caímos nesse mal neoplatonista, vamos por assim dizer. Mas reduzir a redenção cristã a uma libertação social e política, e não tratar das feridas da alma a partir da robustez do evangelho bíblico, e tudo isso tem causado ruína no povo de Deus. O povo de Deus tem sido alimentado com palha. Como cristãos, nós precisamos lutar para reduzir os impactos da queda. Sim, precisamos ajudar quem precisa, precisamos fazer o que é necessário.
Mas acima de tudo isso, precisamos pregar uma liberdade a qual Cristo conquistou por nós, que vai além dos impactos dos impulsos civis e políticos. Ressentimentos sociais precisam ser deixados para trás. Nós temos uma nova vida. O progressismo social vive do passado, vive de ressentimento. E quando o cristão diz que é progressista social, eu digo, você entendeu o evangelho mesmo? Porque você quer igualar tudo como se redenção fosse igualdade absoluta. Você despreza a própria constituição da criação. Deus criou o mundo de modo tão criativo que criou homem e mulher, que por si só já são diferentes. Pense nisso. As causas da depressão podem passar por isso. Mas a questão central está no coração. O coração precisa ser regenerado. Em João 3, Jesus diz para Nicodemos, necessário nascer de novo, Nicodemos. É necessário nascer de novo. O problema está no coração. A idolatria, os deuses, a nossa carne, o mundo, o diabo, sim. Pare de ficar chacotando os crentes, achando que os crentes colocam tudo na conta do diabo, da carne e do mundo, como se isso não fosse verdadeiro. No frigir dos ovos, meu amigo. O problema está aí. Tá bom? O problema está aí, sim. As desestruturas sociais, elas são fruto do quê? Então a gente tem que parar e pensar. E a gente tem que entender também que a redenção futura é o que vai completar a nossa felicidade. Até chegarmos lá, vamos exercendo a compaixão, a misericórdia, acima de tudo pregando o evangelho. Mas nunca achando que tudo aqui será resolvido plenamente, porque não vai. A felicidade plena está na redenção futura. Nós temos sombras disso hoje, através da Igreja do Senhor reunida. Tá bom? Cuidado, porque essa psicologização progressista ela é perigosa. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino e também entre na nossa plataforma academiadospositor.com.br. Deus te abençoe. Tchau, tchau.